Se você não conseguiu entender o que essas fotos querem dizer, prepare-se, porque elas retratam dos períodos mais conturbados da história brasileira, o encilhamento. Tudo começou quando Rui Barbosa, acreditando que o desenvolvimento do país só aconteceria se houvesse um surto industrial, decide industrializar o Brasil. Para tal, Barbosa aumenta de forma indiscriminada a emissão de papel moeda em prol da circulação de capital. Entretanto, essa medida não cedeu como ele esperava. Vejamos agora uma entrevista com o historiador Caribé e quais foram as consequências dessa medida. Iniciando o quadro Falando com quem sabe. Professor Caribé, conte-nos quais foram as consequências do encilhamento para a economia brasileira. Bom, o encilhamento que nós tivemos foi o primeiro grande pacote econômico, estabelecido por Rui Barbosa enquanto ministro da Economia, uma espécie de economia fazenda, vai buscar, entre outras coisas, estabelecer um patamar industrial no Brasil. O Brasil, que nesse momento é essencialmente agrário, é essencialmente agroexportador. Diante dessa situação, uma série de medidas que buscam a política emissionista para que se possa investir no trabalho assalariado e também no desenvolvimento de indústrias, você vai ter uma ideia de modificação da economia brasileira, uma passagem desse momento agrário para o momento industrial. Só que, infelizmente, devido à mentalidade, devido à especulação financeira, devido às próprias oposições que o ministro Rui Barbosa e a sua política econômica recebe dos grandes proprietários rurais, o que nós teremos como consequência será uma grave crise econômica que vai deixar a economia brasileira num processo quase falimentar, quase que totalmente falimentar, com a hiperinflação e com grandes e graves necessidades de empréstimos, entre outras coisas. Professor, de que forma essas consequências se repercutiram nos governos posteriores? Bom, a crise econômica que foi gerada a partir do encilhamento já no governo Deodoro da Fonseca vai ser dificilmente contida no governo dele, né? Você vai ter a demissão do Rui Barbosa e a posterior reestruturação interna da zona econômica, mas nós, enquanto governo estabelecidos republicanos, ainda vamos ter problemas no governo Prudente de Moraes, no governo Campos Salles, para que se resolvam todas as questões econômicas decorrentes dessa crise gerada ainda durante o governo provisório. Ou seja, a República Brasileira, nascente ainda, começa com uma grave crise econômica que só vai ser resolvida no início do século XX. Viramos um século em crise, do final do século XIX, no momento republicano, até o início desse século XX, para que todos os problemas econômicos fossem definitivamente resolvidos e o Brasil pudesse realmente ver a plenitude do seu período republicano. Beleza. Agora, para terminar, com um agradecimento especial. Queria repetir a primeira. Beleza.